Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Gente, estão conseguindo acompanhar as atividades? Diga aí, como é que vocês estão? Tudo certo? E essa semana aí que foi de feriado, foi boa, foi legal entre vocês aí? Pois é, agora nós vamos continuar, né, nossos estudos. E nesta semana tem assunto novo, né? Pela imagem aí de fundo, vocês já conseguem perceber do que nós vamos falar. Que imagem é essa? Vocês reconhecem? A Lua, são as fases da Lua, não é? Mas, necessariamente, nós vamos falar dos movimentos realizados pela Terra e pela Lua. Então, vamos abrir o nosso livro das páginas 116 à página 123. Vamos lá? Olha aí, movimentos da Terra e da Lua. Olha que bela imagem. Você já parou para observar a Lua hoje, como é que está aí na sua região? Na nossa região, né? Como é que está esses dias? Como é que ela está se aparecendo? Observe, dê uma olhadinha aí, lembre à noite, né? Sei que vocês estarão assistindo esse vídeo durante o dia, né? Imagino. Mas à noite vocês observam. Então, lembrem de como foi ontem à noite. Qual dessas imagens que está semelhante a ela? Os diferentes aspectos da Lua no céu, na imagem feita pela composição de várias fotos da Lua vista da Terra. São lugares diferentes, né, ou dias diferentes. Claro que essa imagem no céu nós nunca veremos, né, dessa forma, em sequência. Mas vamos lá. Mesmo em grandes cidades, em que as noites não costumam ser tão escuras por conta das luzes artificiais, é possível ver a Lua quando olhamos para o céu. Talvez a gente não consiga enxergar tão bem as estrelas, não é? A depender do lugar que a gente esteja. Se for um lugar muito iluminado, essa luz, essa luminosidade vai nos atrapalhar. A gente não vai perceber tão claro quanto elas são. Mas, com relação à Lua, não tem como, né? Não tem como atrapalhar. Ela é única, ela é grande, a visão da gente dela, ela é bem gigante, né? Porque ela está bem próxima da Terra. Então, não tem, independente do local que se olhe, vai conseguir visualizar a Lua. Você já deve ter observado as diferentes formas da Lua no céu, certo? Em algumas noites, ela aparece toda iluminada. Em outras, só uma parte dela está iluminada. E há também algumas noites em que a Lua nem é visível. O que causa essa mudança na aparência da Lua? Se a gente observar na imagem, né, acima, olha aqui, ela está toda escura, então a gente não consegue visualizar. Aí aqui ela vai aparecendo, um ladinho, aqui já está o lado completo, aí já está ultrapassando, né, a metade, aqui já está completa, aí vai fazendo um retorno igual, né, vai diminuindo, diminuindo, até sumir. Nesse capítulo, vamos usar modelos para compreender os movimentos da Lua e da Terra ao longo do mês e do ano, para entender as consequências desses movimentos. Aí vem a questão você se lembra de quais são os movimentos da Terra? Eu sei que já tem um bom tempo que vocês ouviram falar sobre isso, não é? Já tem um bom tempo. Mas vocês lembram quais são os movimentos realizados pela Terra? Eu sei que lembram. Como a inclinação da Terra, do eixo, né, da Terra, influencia no clima do planeta ao longo do ano? Será que tem alguma interferência? Hein? Lembram que a Terra fica inclinada, não é? O que causa a mudança da aparência da Lua no céu ao longo do mês? Você já viu eclipses? Em que condições eles ocorrem? Então, todas essas questões, né, e mais outras, nós veremos a partir de agora. Vamos falar dos movimentos da Terra. Vocês conseguiram lembrar quais são os dois movimentos? Vou dar uma dica para quem não lembrou ainda. São dois. Um só dura 24 horas e o outro dura um ano. Quem lembra? Vamos lá. Você já viu o nascer do Sol? Se continuarmos a observar a posição do Sol ao longo do dia, perceberemos que ele cruza o céu de leste para oeste. Olha aí a imagem. Nascer do Sol no Rio Paraguai, em Corumbá. Será que o Sol nasce sempre nesse mesmo ponto e no mesmo horário ao longo do ano? Será que há mudança, gente? Será que é sempre na mesma
localização, né, na mesma direção, provavelmente, né, mas será que é no mesmo lugarzinho o ano inteiro? Será que há alguma alteração? E no mesmo horário? Será que é sempre o mesmo horário? Vocês conseguem definir? Vocês já pararam para observar de que lado o sol nasce aí do lado da casa de vocês, né? De onde vocês moram? Já observaram o ponto que ele realmente aparece todos os dias? Já observaram se existem mudanças durante o ano? Hã? No sexto ano, nós vimos que os movimentos do Sol no céu, ou seja, observados da Terra, né, ao longo do dia e do ano, podem ser explicados pelos movimentos de rotação e translação da Terra e pela inclinação do eixo de rotação em relação à sua órbita. Gente, com relação aos movimentos do Sol, lembram que nós já falamos do movimento aparente do Sol? Vocês estão lembrados, né? Será que é o Sol mesmo que está se movendo? Será que o Sol, ele nasce do leste e vai subindo no decorrer do dia? Gente, vamos seguir lá para a página 133, né? Vamos falar sobre os eclipses. No final da aula, nós faremos atividades. Os eclipses. Você já observou algum eclipse? Como vimos no sexto ano, esse fenômeno astronômico ocorre quando astros se alinham. O eclipse solar acontece quando a Lua, o Sol e a Terra se encontram sobre a mesma reta e a Lua passa entre o Sol e a Terra. Então, por alguns minutos, a sombra da Lua é projetada sobre determinada região da Terra. Observe isso, né, na figura abaixo, que há uma sombra com duas regiões distintas. Uma umbra mais interna, onde não incide luz do Sol, e a penumbra mais externa e com sombra parcial, em razão da incidência de alguns raios solares. Olha aí. A umbra é onde fica totalmente sombreado, não é? E a penumbra é onde só muda um pouco, mas não fecha totalmente. Deslocamento da sombra da Lua sobre a Terra, seria essa linha aqui, não é? Regiões onde ocorre eclipse parcial, então nessa região de penumbra. A região da Terra onde a umbra incide, ocorre o eclipse total do Sol, pois essa região não recebe luz de nenhum ponto. Já na região de penumbra, a luz do Sol é parcialmente bloqueada e apenas uma parte do Sol deixa de ser visível. Então, é o eclipse parcial do Sol. Então, para ser total, tem que cobrir todo, né? Tem que fazer uma sombra total. Como não ocorre isso nessa parte da penumbra, ela é o eclipse parcial que acontece. A luz percorre sua órbita em volta da... Aliás, a Lua percorre sua órbita em volta da Terra e a Terra segue girando em torno do seu eixo. Dessa forma, a sombra da Lua também se desloca pela superfície do planeta. No momento em que essa sombra não se projeta mais sobre a Terra, o eclipse termina. Apesar da Lua ficar entre o Sol e o nosso planeta toda vez que é lua nova, o eclipse só acontece de vez em quando. Vocês lembram lá no esquema que nós vimos, né? Tem momentos que a Terra, quando a Terra é nova, né, a gente não consegue enxergar, né, vai estar totalmente sombreada. Mas por que sempre não acontece o eclipse, não é? Isso porque o plano da órbita lunar é inclinado em relação ao plano da órbita da Terra. Assim, na maioria das vezes, o Sol, a Lua e a Terra não ficam exatamente alinhados, e a sombra da Lua não incide sobre a Terra. Se as duas órbitas estivessem exatamente no mesmo plano, teríamos um eclipse solar por mês, quando a Lua ficasse entre o Sol e a Terra. Mas vamos voltar ao modelo usado para simular as fases da Lua. Você viu que nesse modelo a bola que representa a Lua ficava um pouco mais acima do rosto de quem a segura? Agora, a pessoa que segura a bola vai colocar exatamente entre seus olhos e a lanterna. Olha aí. Regule a distância para que a bola cubra a luz da lanterna. Olha a sombra já no rosto dela. O modelo representa, então, o eclipse do Sol. Agora, observe o que acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Então, a Lua agora vai para o outro lado, né? Para a Terra ficar no meio. Fique de costas para a lanterna e posicione a bola à frente dos seus olhos.
Sua cabeça, no caso a Terra, deve estar na mesma linha que a lanterna e a bola. Então, olha, todos no mesmo plano. Sol, Terra e Lua. Sua cabeça deve estar na mesma linha que a lanterna e a bola. Então, os três estão alinhados. Esse modelo representa o eclipse da Lua. O que é que vai acontecer? O eclipse lunar acontece, portanto, quando a Terra fica exatamente entre o Sol e a Lua. Nesse caso, vai ser a sombra de quê, gente? Olha aí, quem que vai se projetar? A sombra da Terra é projetada sobre a Lua, encobrindo-a total ou parcialmente. No eclipse lunar, pode-se observar que a sombra da Terra projetada na Lua tem formato circular. Como estudamos, né, no sexto ano, essa observação foi uma das evidências de que a Terra é esférica. Olha aí as sombras aqui abaixo, certo? A Lua está totalmente coberta, não é? Pela sombra da Terra. Então, aqui a gente percebe também o eclipse lunar. Então, gente, vamos seguir para a página 135. Viva a curiosidade, tem um textinho aí interessante para a gente ler. Se a Terra é redonda, por que as pessoas que estão do lado de baixo não caem? Você já parou para pensar nisso? Já teve essa curiosidade? Olha aqui. Alguém aqui em cima? Alguém aqui do lado? O inglês Isaac Newton, um dos cientistas mais conhecidos de todos os tempos, responsável por muitas descobertas no campo da física, explicou que os corpos caem no chão porque são atraídos pela força gravitacional, ou força da gravidade da Terra. Essa força é o peso do corpo. O peso do corpo, é dirigida para o centro da Terra. Newton também deduziu que a atração gravitacional existe entre todos os corpos no universo. Todos se atraem uns aos outros. O Sol atrai a Terra e a Terra atrai o Sol, com forças de mesma intensidade, de mesma direção e de sentidos opostos. O valor da força gravitacional depende da massa dos corpos e da distância entre eles. Quanto maior for a massa, maior será o valor da força. E quanto maior for a distância, menor será o valor da força. A lei que mostra como a atração depende da massa e da distância é a lei da gravitação universal. Como o valor da força gravitacional diminui com o aumento da distância, pode-se deduzir que, à medida que um corpo se afasta da Terra, seu peso diminui. Mais próximo à superfície da Terra, a diminuição é muito pequena. Você já viu vídeos feitos com astronautas na Lua? Podemos observar que eles dão pulos com muita facilidade. Mas você sabe por quê? Olha aqui, os astronautas. A massa de um corpo não varia se ele está na superfície da Terra ou da Lua. Mas na Lua, o peso do corpo é menor, porque a força gravitacional sobre o corpo também é menor. A Lua tem massa menor do que a Terra, lembram? Olha como ela é menorzinha, bem menor, não é? O peso do corpo é cerca de 6 vezes menor do que na Terra. Então lá a gente vai ficar mais leve. É importante acentuar que Newton não desenvolveu suas teorias a partir do nada. Ele se apoiou nos estudos e experimentos do italiano Galileu Galilei, que estudou, por exemplo, como varia a velocidade de um objeto que cai. A partir dos trabalhos de Galileu, Newton formulou leis estabelecendo relações entre o movimento de um corpo e as forças que atuam sobre ele. E foi analisando o trabalho do astrônomo alemão Johannes Kepler sobre o movimento dos planetas que Newton pôde estabelecer a sua lei da gravitação. Kepler, por sua vez, partiu das observações de outro astrônomo, o dinamarquês Tycho Brahe. Em 1687, Newton apresentou suas leis do movimento e sua teoria da gravitação em um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Mas Newton parece ter conservado durante toda a vida a curiosidade e a capacidade de se maravilhar com os fenômenos naturais. E você? Você acha importante e prazeroso explorar a origem e as consequências dos fenômenos naturais? Ter curiosidade e tentar compreender como as coisas funcionam? Você não acredita que a curiosidade tão presente nas crianças deve ser mantida também na idade adulta? Você é curioso para descobrir as coisas?
Vamos seguir para a nossa atividade, né, que está aqui bem pertinho. A partir da questão 3, nós iremos até a questão 8. Vamos lá? Questão 3, né? O esquema abaixo mostra de forma simplificada a órbita da Terra ao redor do Sol. Observe e depois responda as questões no caderno. Olha aí. Posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. Linha do Equador, né? Aí ao meio do planeta, hemisfério sul abaixo, hemisfério norte acima e o eixo de rotação. Letra A. Na posição 1, qual o hemisfério da Terra que recebe mais luz e calor do Sol? Nessa situação, qual estação do ano que inicia nesse hemisfério? Vamos observar aqui. Na posição 1, gente, qual a parte da Terra, qual o hemisfério que está recebendo mais luz nesse momento? O norte ou o sul? O norte, não é? Observe aí que ele está inclinadinho para o lado do Sol, é nele que está recebendo mais a incidência de raios solares. Nessa situação, qual estação do ano? Quando ele recebe mais, a estação é o verão. Então, vocês vão colocar aí na letra A, hemisfério norte, na estação do verão. Aí vamos à segunda questão. Na posição 3, qual é o hemisfério da Terra que recebe mais luz e calor? E também qual a estação, né? Vamos lá, na 3. Para que agora vai ser o inverso. Qual que vai receber mais? O hemisfério sul. Né? Olha aí agora, que o hemisfério norte está virado para fora, recebe menos. O hemisfério sul está virado para o sol, ele vai receber mais. Então, hemisfério sul. E qual estação que está acontecendo? O verão. Isso mesmo. Quando aqui é verão, a gente já sabe. Quando um é verão, o outro é inverno, não é? Então, nesse momento, é o sul que está recebendo mais e vai ser o verão também. Aí, vamos seguir. A questão 3. Sabendo que o sentido do movimento de translação da Terra é da posição 1 para o 2, qual estação do ano se inicia no hemisfério sul quando a Terra está na posição 2 e na posição 4? Agora ocorrem as estações intermediárias, né? Então, na posição 2 vai ser o quê? Primavera. E na posição 4 vai ser outono. A questão 4, imagine que em vez de ser inclinado, o eixo da Terra fosse perpendicular ao plano de sua órbita. Experimente no modelo construído ajustar o clipe para deixar a bola na vertical. Então, repita os mesmos movimentos, simulando a translação da Terra. O que aconteceria com as estações do ano? A luz atingiria mais um hemisfério do que outro? Vamos lá, a Terra está inclinada. Se ela ficasse reta, teria como a luz, a incidência, né, dos raios do Sol ser mais ou menos em algum dos hemisférios? Não, não é? Seria totalmente igual, né? Sempre, seria sempre igual. Ela giraria, não haveria mudança da incidência dos raios, certo? Assim, não haveria estações do ano. Questão 5. Em cada momento, uma metade da Lua é iluminada pelo Sol, enquanto a outra está escura. Mas o lado iluminado é sempre o mesmo, ou seja, um dos lados fica sempre escuro. Justifique a sua resposta. Não, não é, gente? À medida que a Lua se move, a parte que é iluminada pelo Sol, ela vai se alterando, né? É tanto que a gente vê de um lado que vai aparecendo a parte iluminada, né? Quando ela vai se tornando lua cheia. Quando ela passa para ser minguante, ela vai sendo para o outro lado, né? Então, a parte iluminada ou aumenta ou diminui, não é a mesma parte. Questão 6. O calendário a seguir corresponde ao mês de agosto de 2020 e traz informações sobre as fases da Lua, observadas do hemisfério sul. Então, olha aí, o mês de agosto de 2020, aqui no hemisfério sul, né? Nós vivemos no hemisfério sul, né? Então, tá aí, a fase da Lua. Letra A. De acordo com o calendário, em 19 de agosto teremos uma lua nova. Em seu caderno, desenhe a posição da Terra, da Lua e do Sol quando ocorre a fase da lua nova. Quem lembra como é? Como é que acontece quando a lua está nova? Gente, ela está em que posição? Que a gente não consegue enxergar. Como é que a gente sabe disso? Ela estará, né, entre o Sol e a Terra. Então, por isso nós não vamos enxergar. Não na mesma linha, né? Porque se fosse na mesma linha seria um eclipse.
mas ela está entre o Sol e a Terra, por isso a gente não consegue enxergar. A letra B, o que acontece cerca de 7 dias depois da lua nova? Ela continua sendo nova? Então, a partir desse momento, 7 dias depois da lua nova, a lua continua a se mover, e aí vai aparecendo, não é? Um pouquinho da lua, 7 dias depois ela vai estar no quarto crescente. Letra C. A partir de 4 de agosto, teremos a impressão de que a lua está diminuindo de tamanho. Olha aqui. Observe que um ladinho está ficando escuro, vai diminuindo, a parte iluminada, não é? Então, é isso que acontece? Justifique sua resposta. Ela está diminuindo de tamanho, gente? Essa tirinha pretinha aqui, né, que a gente não consegue enxergar, ela está diminuindo? Claro que não, né? Na verdade, é a área iluminada que está sendo diminuída, né? A gente não consegue mais ver a Lua totalmente iluminada como era quando estava cheia, certo? Então, é a parte iluminada que vai diminuindo. Questão 7. A figura abaixo é de um livro de 1230, escrito em latim. O desenho mostra uma representação do Sol, da Lua e da Terra, e dois fenômenos vistos neste capítulo. Identifique quais são esses fenômenos e quais são os desenhos que correspondem aos astros mencionados. Observe as duas imagens, né, e vamos identificar os fenômenos. Ó, Lua, Terra, melhor dizendo, Terra, Lua e o Sol. Aqui, Lua, Terra e Sol. Mudou a posição da Lua e da Terra. Que fenômenos são esses? Eclipses. Eclipse solar e eclipse lunar, não é? Vamos explicar direitinho. Ó, na primeira imagem, a Lua está entre a Terra e o Sol, então é o eclipse lunar. Aí da esquerda para a direita nós temos Terra, Lua e Sol. É a resposta, viu, gente? Na segunda imagem, nós temos o eclipse solar. Lua, Terra e Sol. Só mudando a posição entre a Terra e a Lua. Certinho? Vamos para a última questão, que será a oitava. Olha aí. Muitas pessoas acreditam que as estações do ano ocorrem porque em certos pontos de sua trajetória, a Terra está mais afastada do Sol do que em outros. Você concorda com essa ideia? Justifique sua resposta. E aí, vocês acham que a Terra está mais afastada do Sol em certos momentos ou não? Nós falamos isso, né, no nosso texto e vimos que não é nada disso, né? A Terra não se afasta. A diferença entre o momento que a Terra se afasta, fica mais distante do Sol ou mais próxima, é muito pequena. Então, não é isso. Não é isso que acontece. A gente já sabe também por que é que acontece as estações do ano, né? É devido ao eixo, né, de inclinação da Terra, não é? Dele pegar mais ou menos a incidência de raios solares. Gente, nós terminamos nossa aula aqui, certo? Então, resumindo, durante a semana nós falamos dos movimentos da Terra, falamos da Lua, das fases, né, dos fenômenos que são os eclipses solar e lunar, certo? E até a próxima, né? Nós vamos continuar fazendo revisão da nossa aula, né? Vocês sabem que na próxima semana nós teremos outras atividades, né? E mais algum complemento a respeito desse tema. Então, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus.